Converta-se ou queime, pregado por Charles Haddon Spurgeon em 7 de dezembro de 1856. Salmo 7:12. Se ele não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou o arco e o preparou. Então Deus tem uma espada, e ele punirá o homem por causa de sua iniquidade. Esta geração perversa tem se esforçado para tirar de Deus a espada de sua justiça, tem procurado provar para si mesmos que Deus não condenará o culpado e que de modo algum punirá a iniquidade, a transgressão e o pecado. Há 200 anos, o tom predominante do púlpito era de terror. Era como o Monte Sinai, trovejando a ira terrível de Deus. E dos lábios de um Baxter ou de um Bunyan ouviam-se sermões terríveis, cheios de advertências sobre o juízo vindouro. Talvez alguns dos pais puritanos tenham ido demais, dando demasiada ênfase aos terrores do Senhor em seu ministério. Mas a era em que vivemos buscou esquecer completamente estes terrores. E se ousarmos dizer aos homens que Deus os punirá por seus pecados, somos acusados de querer forçá-los à religião. E se fielmente e honestamente dissermos aos ouvintes que o pecado trará consigo certa destruição, dizem que estamos tentando assustá-los para que sejam bons. Ora, não nos importamos com o que os homens zombadeiramente nos imputam. Sentimos que é nosso dever, quando os homens pecam, dizer-lhes que eles serão punidos. E enquanto o mundo não abandonar o pecado, sentimos que não devemos cessar nossas advertências. Mas o clamor da era é que Deus é misericordioso, que Deus é amor. Sim, quem disse que não era? Mas lembre-se, é igualmente verdade que Deus é justo, severa e inflexivelmente justo. Ele não seria Deus se não fosse justo. Não poderia ser misericordioso se não fosse justo, pois o castigo dos ímpios é exigido pela mais alta misericórdia para com o restante da humanidade. Estejam certos, porém, de que ele é justo e que as palavras que estou prestes a ler da palavra de Deus são verdadeiras. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Deus está irado com os ímpios todos os dias. Se ele não se converter, afiará a sua espada, já armou o arco e o preparou. Também já preparou para ele os instrumentos de morte, ordenou suas flechas contra os perseguidores. Pois bem, porque esta era é ímpia, não deve haver inferno, e porque é hipócrita, teria apenas um castigo fingido. Esta doutrina é tão prevalente que até mesmo os ministros do Evangelho hesitam em cumprir seu dever de declarar o dia da ira. Quão poucos são os que nos dizem solenemente sobre o juízo vindouro. Pregam sobre o amor e misericórdia de Deus como devem fazer e como Deus os ordenou. Mas de que serve pregar misericórdia se não pregarem também a condenação dos ímpios? E como poderemos esperar cumprir o propósito da pregação, a não ser que advertamos os homens de que, se não se converterem, ele afiará a sua espada? Temo que em demasiados lugares a doutrina do castigo futuro seja rejeitada e ridicularizada como fantasia e quimera, mas o dia virá em que se saberá que é realidade. Acabe zombou de Micaías quando ele disse que jamais voltaria vivo para casa. Os homens da geração de Noé riram do velho tolo, como o julgavam, que os advertia a tomarem cuidado, pois o mundo seria submerso. Mas quando estavam subindo as copas das árvores e as águas os perseguiam, disseram então que a profecia era falsa? E quando a flecha estava cravada no coração de Acabe, e ele disse: "Tirai-me da batalha, pois devo morrer", pensou então que Micaías havia mentido? Assim é agora. Vós dizeis que falamos mentiras quando vos advertimos do juízo vindouro, mas naquele dia, quando o seu mal recair sobre vós mesmos e quando a destruição os esmagar, direis então que fomos mentirosos? Ireis zombar e dizer que não falamos a verdade? Antes, meus ouvintes, a maior honra será dada àquele que foi o mais fiel em advertir os homens acerca da ira de Deus.
Muitas vezes tremi ao pensar que aqui estou diante de vós, constantemente ocupado na obra do ministério, e que se ao morrer eu fosse achado infiel às vossas almas, quão doloroso seria o nosso encontro no mundo dos espíritos. Seria terrível se pudesseis dizer-me no porvir: Senhor, o Senhor nos adulou, não nos falou das solenidades da eternidade, não nos expôs devidamente à terrível ira de Deus, falou-nos de modo fraco e tímido, teve certo receio de nós, sabia que não suportaríamos ouvir sobre o tormento eterno e por isso ocultou e nunca mencionou tal coisa. Ora, penso que me olhariam no rosto e me amaldiçoariam por toda a eternidade se essa fosse minha conduta. Mas, pela ajuda de Deus, isso jamais acontecerá. Venha o que vier. Quando eu morrer, poderei, com o auxílio divino, dizer: estou limpo do sangue de todos os homens. Na medida em que conheço a verdade de Deus, esforçar-me-ei para proclamá-la, e ainda que sobre minha cabeça sejam derramados opróbrio e escândalo em 10 vezes maior proporção do que nunca, eu os receberei e saudarei, se tão somente puder ser fiel a esta geração inconstante, fiel a Deus e fiel à minha própria consciência. Que eu, então, me esforce, e pela ajuda de Deus o farei tão solene e eternamente quanto possível, para dirigir-vos a vós que ainda não vos arrependestes, lembrando-vos com afeto do vosso destino futuro, caso morrais impenitentes. Se ele não se converter, afiará a sua espada. Em primeiro lugar, o que significa essa conversão aqui mencionada? Em segundo lugar, detenhamo-nos na necessidade que há dos homens serem convertidos, caso contrário, Deus os punirá. E, finalmente, consideremos os meios pelos quais os homens podem ser desviados do erro de seus caminhos e como a fraqueza e fragilidade de sua natureza podem ser corrigidas pelo poder da graça divina. Em primeiro lugar, meus ouvintes, permitam-me esforçar-me em explicar-lhes a natureza da conversão aqui mencionada. Está escrito: se ele não se converter, afiará a sua espada. Comecemos então. A conversão aqui mencionada é real, não fictícia. Não aquela que se limita a promessas e votos, mas aquela que lida com os atos concretos da vida. Talvez algum de vós diga nesta manhã: eis que me volto para Deus. De agora em diante não pecarei, mas procurarei andar em santidade. Meus vícios serão abandonados, meus crimes lançados ao vento, e me voltarei para Deus com pleno propósito de coração. Mas talvez, amanhã, já tenhais esquecido isso. Derramareis 1 ou 2 tiras sob a pregação da palavra de Deus, mas no dia seguinte, cada lágrima terá sido enxugada, e tereis esquecido completamente que estivestes na casa de Deus. Quantos de nós somos como homens que veem seus rostos num espelho e logo se afastam, esquecendo-se de como eram? Ah, meu ouvinte, não é tua promessa de arrependimento que pode salvar-te, não é teu voto, não é tua solene declaração, não é a lágrima que se seca mais rápido do que o orvalho ao sol, não é a emoção passageira do coração que constitui uma verdadeira conversão a Deus. Deve haver um abandono verdadeiro e real do pecado e um voltar-se à justiça em ato e obra na vida cotidiana. Dizes que estás arrependido, e ainda assim prossegues dia após dia como sempre fizeste? Inclinas agora tua cabeça e dizes: Senhor, eu me arrependo, e logo em seguida tornas a cometer os mesmos atos? Se assim fazes, teu arrependimento é pior do que nada e apenas tornará tua destruição ainda mais certa. Pois aquele que faz voto ao seu Criador e não o cumpre, comete outro pecado, tentando enganar o Todo-Poderoso e mentir contra o Deus que o fez. O arrependimento, para ser verdadeiro, para ser evangélico, deve ser um arrependimento que realmente afete nossa conduta exterior. Em seguida, o arrependimento, para ser seguro, deve ser total. Quantos dizem: Senhor, renunciarei a este pecado e a aquele outro,
mas há certos desejos queridos que devo conservar. Ó senhores, em nome de Deus vos digo, não é o abandono de um pecado nem de 50 pecados que constitui verdadeiro arrependimento. É a solene renúncia de todo pecado. Se abrigas em teu coração uma dessas víboras malditas, teu arrependimento não passa de uma farsa. Se te entregas a apenas um desejo carnal, ainda que abandones todos os outros, esse único desejo, como uma única fenda num navio, afundará a tua alma. Não penses que basta renunciar aos teus vícios exteriores. Não imagines que é suficiente cortar os pecados mais grosseiros de tua vida. Deus exige tudo ou nada. Arrepende-te, diz ele. E quando ordena que te arrependas, significa arrependa-te de todos os teus pecados. Caso contrário, jamais poderá aceitar teu arrependimento como real e genuíno. O verdadeiro penitente odeia o pecado em sua totalidade, não apenas em partes. Na raça, não apenas no indivíduo. No conjunto, não apenas no particular. Ele diz: orna-te como quiseres, ó pecado. Eu te aborreço, ainda que te cubras de prazer, ainda que te faças vistoso como a serpente com suas escamas azuis, eu te odeio mesmo assim, pois conheço o teu veneno e fujo de ti, ainda que venhas a mim com a aparência mais atraente. Todo pecado deve ser abandonado, ou então as portas do céu permanecerão fechadas contra ti. Lembremo-nos, pois, que para o arrependimento ser sincero, deve ser um arrependimento total. Novamente, quando Deus diz, se ele não se converter, afiará a sua espada. Ele quer dizer arrependimento imediato. Vós dizeis, quando estivermos nas últimas extremidades da vida mortal e quando estivermos entrando nas fronteiras da densa obscuridade da eternidade, então mudaremos nossos caminhos. Mas, meus caros ouvintes, não vos iludais. São poucos os que já mudaram após uma longa vida de pecado. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se assim for, então o acostumado a fazer o mal aprenderá a fazer o bem. Não depositeis fé nos arrependimentos que prometeis a vós mesmos em vossos leitos de morte. Há 10.000 argumentos contra um, de que, se não vos arrependerdes em saúde, jamais vos arrependereis na doença. Muitos têm prometido a si mesmos um momento de tranquilidade antes de deixar o mundo, quando poderiam voltar o rosto para a parede e confessar seus pecados. Mas quão poucos encontraram esse tempo de repouso? Acaso não caem homens mortos nas ruas? Sim, até mesmo na casa de Deus? Não expiram em seus negócios? E quando a morte é gradual, oferece apenas uma péssima ocasião para o arrependimento. Muitos santos disseram em seus leitos de morte, oh, se eu tivesse agora de buscar meu Deus, se tivesse agora de clamar por misericórdia, o que seria de mim? Estas dores já são suficientes, sem as dores do arrependimento. Pecador, Deus diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, quando vossos pais me tentaram e me provaram. Quando Deus, o Espírito Santo, convence os homens de pecado, eles jamais falam de adiamentos. Pode ser que nunca tenha outro momento para se arrepender. Portanto, a voz da sabedoria diz, arrependa-te agora. Os rabinos judeus diziam, que cada homem se arrependa um dia antes de morrer, e visto que pode morrer amanhã, cuide de voltar de seus maus caminhos hoje. Assim também dizemos nós, o arrependimento imediato é o que Deus exige, pois Ele nunca te prometeu que terás qualquer outra hora para se arrepender, senão a que tens agora. Além disso, o arrependimento aqui descrito como absolutamente necessário é arrependimento sincero. Não é uma lágrima fingida, não é ostentar sinais de tristeza enquanto se mantém a alegria oculta no coração. Não é ter uma iluminação interior e fechar todas as janelas com um arrependimento fingido.
é apagar as candeias do coração. É a dor da alma que constitui verdadeiro arrependimento. Um homem pode renunciar a todo o pecado exterior e ainda assim não se arrepender de verdade. O verdadeiro arrependimento é uma conversão do coração, assim como da vida. É entregar toda a alma a Deus para ser dele para sempre. É renunciar aos pecados do coração, assim como aos crimes da vida. Ah, queridos ouvintes, que nenhum de nós imagine ter se arrependido quando possui apenas um arrependimento falso e fictício. Que nenhum de nós tome por obra do Espírito aquilo que é apenas obra da pobre natureza humana. Que não sonhemos ter nos voltado salvificamente para Deus, quando talvez apenas nos voltamos para nós mesmos. E não pensemos que basta ter nos voltado de um vício para outro, ou de vício para virtude. Lembremo-nos de que deve ser uma conversão de toda a alma, de modo que o velho homem seja renovado em Cristo Jesus. Caso contrário, não temos respondido à exigência do texto, não nos voltamos para Deus. E, por fim, quanto a este ponto, este arrependimento deve ser perpétuo. Não é o meu voltar-me para Deus apenas hoje que será prova de que sou um verdadeiro convertido. É o abandono do pecado durante toda a minha vida, até que eu durma no túmulo. Não imaginem que ser íntegro por uma semana será prova de que estáis salvos. É uma abominação contínua ao mal. A mudança que Deus opera não é transitória nem superficial. Não é cortar o topo da erva daninha, mas arrancar aquilo que é a causa da corrupção. Nos tempos antigos, quando monarcas ricos e generosos entravam em suas cidades, faziam as fontes correrem leite e vinho. Mas a fonte não era, por isso, uma fonte de leite e vinho para sempre. No dia seguinte, corria água como antes. Assim também vós podeis hoje ir para casa e fingir orar. Podeis hoje ser sérios, amanhã ser honestos e no dia seguinte fingir ser devotos. Mas se retornardes, como diz a Escritura, o cão ao seu vômito e a porca lavada ao seu lodaço, vosso arrependimento apenas vos afundará mais fundo no inferno, em vez de ser prova da graça divina em vossos corações. É muito difícil distinguir entre o arrependimento legal e o arrependimento evangélico. Contudo, há certos sinais pelos quais podem ser diferenciados, e, correndo o risco de cansar-vos, notaremos um ou dois deles, e que Deus conceda que os encontreis em vossas próprias almas. O arrependimento legal é o temor da condenação. O arrependimento evangélico é o temor de pecar. Quando um homem se arrepende com aquela graça de arrependimento que o Espírito de Deus opera nele, não se arrepende da punição que seguirá ao ato, mas do próprio ato, e sente que, ainda que não houvesse cova cavada para os ímpios, ainda que não houvesse verme eterno, nem fogo inextinguível, ele ainda odiaria o pecado. É este arrependimento que cada um de vós deve ter, ou então estareis perdidos. Deve ser um ódio ao pecado. Não suponhais que ao morrer tereis temor do tormento eterno, isso será arrependimento. Todo ladrão teme a prisão, mas se o libertardes, roubará novamente amanhã. A maioria dos homens que cometeram assassinato tremem diante da forca, mas fariam o ato outra vez se pudessem viver. Não é o ódio à punição que é arrependimento, é o ódio ao próprio ato. Sente que tens tal arrependimento? Se não, estas palavras trovejantes devem ser pregadas a vós novamente. Se ele não se converter, afiará a sua espada. Mais uma observação aqui. Quando um homem possui verdadeiro arrependimento evangélico, quero dizer, o arrependimento do evangelho que salva a alma, ele não apenas odeia o pecado por si mesmo, mas o detesta tão extrema e absolutamente que sente que nenhum arrependimento próprio pode bastar para apagá-lo, e reconhece que somente por um ato de graça soberana seu pecado pode ser lavado.
Ora, se algum de vós supõe que se arrepende de seus pecados e ainda imagina que por uma vida santa poderá apagá-los, se supõe que andando corretamente no futuro poderá obliterar suas transgressões passadas, ainda não se arrependeu verdadeiramente. Pois o verdadeiro arrependimento faz o homem sentir que, se seu zelo não tivesse descanso, se suas lágrimas para sempre corressem, tudo pelo pecado não poderia expiar. Cristo deve salvar e Cristo somente. E se o pecado está tão morto em ti que o odeias como coisa corrupta e abominável, e desejarias sepultá-lo fora da tua vista, mas sentes que jamais será sepultado, a menos que Cristo cave a sepultura, então verdadeiramente te arrependeste do pecado. Devemos humildemente confessar que merecemos a ira de Deus e que não podemos afastá-la por quaisquer obras nossas. Devemos colocar nossa confiança única e inteiramente no sangue e nos méritos de Jesus Cristo. Se não vos arrependestes assim, novamente exclamamos com as palavras de Davi: se não se converter, afiará a sua espada. E agora o segundo ponto é ainda mais terrível de se considerar, e se consultasse meus próprios sentimentos, não o mencionaria. Mas não devemos considerar nossos sentimentos na obra do ministério, mais do que deveríamos se fôssemos médicos dos corpos dos homens. Devemos às vezes usar o bisturi quando sentimos que a mortificação sobreviveria sem ele. Devemos frequentemente fazer incisões profundas nas consciências dos homens, na esperança de que o Espírito Santo lhes traga vida. Afirmamos então que há uma necessidade de que Deus afie a sua espada e puna os homens se não se converterem. O fervoroso Baxter costumava dizer: pecador, converta-te ou queima. Esta é tua alternativa. Converta-te ou queima. E assim é. Cremos que podemos mostrar-vos por que os homens devem se converter ou então perecerão. Primeiro, não podemos supor que o Deus da Bíblia possa permitir que o pecado fique impunido. Alguns podem supor isso, podem embriagar suas mentes em devanios a ponto de imaginar um Deus separado de justiça. Mas nenhum homem cuja razão esteja sã e cuja mente esteja em condição saudável pode imaginar um Deus sem justiça. Não podeis supor que um rei sem justiça seja um bom rei. Não podeis sonhar com um bom governo que exista sem justiça, muito menos com Deus, o juiz e rei de toda a terra, sem justiça em seu coração. Supor que ele seja todo amor e sem justiça seria destituí-lo de sua divindade, tornando-o já não Deus. Ele não seria capaz de governar este mundo se não tivesse justiça em seu coração. Há no homem uma percepção natural do fato de que, se há um Deus, ele deve ser justo. E mal posso imaginar que possais crer em Deus sem também crer no castigo do pecado. Seria difícil supor que ele, elevado acima de suas criaturas, contemplasse sua desobediência e ainda assim olhasse com a mesma serenidade para o bom e para o mal. Não podeis supor que ele conceda o mesmo louvor ao ímpio e ao justo. A ideia de Deus supõe justiça, e é o mesmo que dizer justiça quando se diz Deus. Mas imaginar que não haverá punição para o pecado e que o homem pode ser salvo sem arrependimento é afrontar toda a Escritura. Que? São os registros da história divina nada? E se são algo, não terá Deus mudado poderosamente se agora não pune o pecado? Que? Acaso ele não fulminou o Éden e expulsou nossos pais daquele feliz jardim por causa de um pequeno furto, como o homem o chamaria? Não afogou ele o mundo com água, inundando a criação com os dilúvios que havia enterrado nas entranhas da terra? E não punirá ele o pecado? Que o granizo ardente que caiu sobre Sodoma vos diga que Deus é justo, que a boca aberta da terra que engoliu Corá, Datã e Abirão vos advirta que ele não poupará o culpado,
que as obras poderosas de Deus no Mar Vermelho, as maravilhas que operou contra Faraó e a destruição miraculosa que trouxe sobre Senaqueribe vos digam que Deus é justo. E talvez não fosse apropriado mencionar no mesmo argumento os juízos de Deus até mesmo em nossa era. Mas acaso nunca houve tais? Este mundo não é o calabouço onde Deus pune o pecado, mas ainda assim há alguns casos em que não podemos deixar de crer que ele realmente vingou a iniquidade. Não creio que todo acidente seja um juízo. Estou longe de crer que a destruição de homens e mulheres em um teatro seja punição por seus pecados, visto que o mesmo ocorreu em culto divino para nossa perpétua tristeza. Creio que o juízo está reservado para o mundo vindouro. Não poderia explicar a providência se cresse que Deus pune aqui. Aqueles homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que eram mais pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Digo-vos que não. A religião tem sido prejudicada por homens que tomam cada providência e dizem, por exemplo, que um barco virou no domingo foi juízo sobre os que estavam nele. Cremos, sem dúvida, que foi pecado gastar o dia em prazeres, mas negamos que tenha sido punição de Deus. Deus geralmente reserva sua punição para o estado futuro, mas ainda assim dizemos, houve alguns casos em que não podemos deixar de crer que homens e mulheres foram pela providência punidas nesta vida por sua culpa. Lembro-me de um caso que mal ouso relatar. Eu mesmo vi a criatura miserável. Ele ousara invocar sobre sua cabeça as mais terríveis maldições que um homem poderia proferir. Em sua fúria, disse que desejava que sua cabeça fosse torcida para um lado, que seus olhos fossem arrancados e que suas mandíbulas se fechassem. Mas um momento depois, o açoite com que cruelmente tratava seu cavalo entrou em seu olho, trazendo primeiro inflamação e depois tétano. E quando o vi, estava exatamente na posição em que pedira para estar. Sua cabeça torcida, sua visão perdida, e não podia falar senão através dos dentes cerrados. Recordai também o caso em Devises, onde uma mulher dissera que havia pago sua parte no preço de um saco de farinha quando o tinha em mãos, e imediatamente caiu morta no mesmo instante. Alguns desses casos podem ter sido coincidências singulares, mas não sou tão crédulo a ponto de supor que ocorreram por acaso. Creio que a vontade do Senhor estava neles. Creio que foram fracas intimações de que Deus é justo e que, embora a plena tempestade de sua ira não caia sobre os homens nesta vida, ele derrama algumas gotas para nos mostrar como um dia castigará o mundo por sua iniquidade. 3. Mas por que preciso ir longe para trazer argumentos a vós, meus ouvintes? Vossas próprias consciências vos dizem que Deus deve punir o pecado. Podeis rir de mim e dizer que não tendes tal crença. Não digo que a tendes, mas digo que vossa consciência vos diz isso, e a consciência tem mais poder sobre os homens do que aquilo que pensam ser sua crença. Como disse John Bunyan, o senhor consciência tinha uma voz muito forte, e embora o senhor entendimento se trancasse em um quarto escuro onde não podia ver, ainda assim costumava trovejar tão poderosamente nas ruas que o senhor entendimento tremia em sua casa por aquilo que o senhor consciência dizia. E muitas vezes é assim. Vós dizeis em vosso entendimento, não posso crer que Deus punirá o pecado, mas sabeis que ele punirá. Não gostais de confessar vossos temores secretos, porque isso seria ceder àquilo que tantas vezes afirmastes com bravura. Mas porque afirmastes assim com tanta ostentação e bravata, imaginais não crer nisso, pois se realmente não credesses, não precisariam parecer tão grandes ao dizê-lo. Eu sei que quando estiverdes morrendo, acreditareis em inferno. A consciência nos torna covardes a todos e nos faz crer, mesmo quando dizemos que não, que Deus deve punir o pecado. Deixai-me contar-vos uma história. Já a contei antes, mas é marcante e mostra claramente como facilmente os homens, em tempos de perigo, são levados a crer em Deus e em um Deus de justiça também, embora antes o tenham negado. Nos ermos do Canadá residia um bom ministro que certa noite saiu para meditar como Isaac nos campos. Logo se encontrou às margens de uma floresta,
na qual entrou, caminhando por uma trilha já pisada, meditando ainda, até que as sombras do crepúsculo o envolveram e começou a pensar como passaria a noite na floresta. Tremia à ideia de permanecer ali, com o pobre abrigo de uma árvore na qual seria forçado a subir. De repente, viu uma luz ao longe entre as árvores e, imaginando que fosse a janela de alguma cabana onde encontraria refúgio hospitaleiro, apressou-se até lá e, para sua surpresa e horror, ao se aproximar, encontrou um espaço aberto, árvores derrubadas formando uma plataforma e, sobre ela, um orador dirigindo-se a uma multidão. Pensou consigo: encontrei um grupo de pessoas que, nesta floresta escura, se reuniram para adorar a Deus, e algum ministro lhes prega nesta hora tardia da noite acerca do reino de Deus e de sua justiça. Mas, para sua surpresa e horror, ao se aproximar, encontrou um jovem declamando contra Deus, desafiando o Todo-Poderoso a fazer o pior contra ele, proferindo coisas terríveis em ira contra a justiça do Altíssimo e ousando afirmações ousadas e terríveis sobre sua descrença em um estado futuro. Era uma cena singular, iluminada por tochas de pinheiro que lançavam clarões aqui e ali, enquanto em outros lugares reinava a densa escuridão. O povo estava atento ao orador, e quando ele se sentou, trovões de aplausos lhe foram dados. Cada um parecia competir com o outro em preso. Pensou o ministro: não posso deixar isto passar. Devo levantar-me e falar. A honra de meu Deus e sua causa o exigem. Mas temeu falar, pois não sabia o que dizer, tendo chegado ali de repente. Teria se aventurado não fosse algo mais acontecer. Um homem de meia idade, robusto e forte, levantou-se, apoiando-se em seu cajado, e disse: meus amigos, tenho uma palavra a dizer-vos esta noite. Não refutarei nenhum dos argumentos do orador, não criticarei seu estilo, nada direi sobre o que creio serem blasfêmias que proferiu. Apenas relatarei um fato, e depois disso tirareis vossas próprias conclusões. Ontem, caminhei à beira daquele rio. Vi em suas águas um jovem em um barco. O barco estava desgovernado, ia rapidamente em direção às corredeiras. Ele não conseguia usar os remos e percebi que não era capaz de trazer o barco à margem. Vi aquele jovem torcer as mãos em agonia, logo desistiu de tentar salvar sua vida, ajoelhou-se e clamou com desesperada intensidade: ó Deus, salva minha alma! Se meu corpo não pode ser salvo, salva minha alma. Ouvi-o confessar que fora blasfemo. Ouvi-o jurar que se sua vida fosse poupada, nunca mais seria assim. Ouvi-o implorar a misericórdia do céu por amor de Jesus Cristo e suplicar ardentemente que fosse lavado em seu sangue. Estes braços salvaram aquele jovem das águas. Mergulhei, trouxe o barco à margem e salvei sua vida. Esse mesmo jovem acaba de vos falar e amaldiçoar seu Criador. Que dizeis a isto, senhores? O orador sentou-se. Podeis imaginar a sombra que caiu sobre o próprio jovem e como a audiência em um instante mudou seu tom, percebendo que, afinal, embora fosse coisa grandiosa vangloriar-se contra o Deus Todo-Poderoso em terra firme e quando o perigo estava distante, não era tão grandioso pensar mal dele quando se estava à beira da sepultura. Cremos que há consciência suficiente em cada homem para convencê-lo de que Deus deve puni-lo por seu pecado. Portanto, cremos que nosso texto despertará um eco em cada coração. Se não se converter, afiará a sua espada. Estou cansado desta terrível tarefa de tentar mostrar-vos que Deus deve punir o pecado. Permiti-me apenas pronunciar algumas declarações de sua santa palavra e então dizer-vos como o arrependimento pode ser obtido. Ó senhores, podeis pensar que o fogo do inferno é de fato uma ficção,
e que as flamas do mais profundo abismo não passam de sonhos papistas. Mas se sois ventes na Bíblia, deveis crer que não pode ser assim. Não disse nosso mestre, onde o verme não morre e o fogo não se apaga? Vós dizeis que é fogo metafórico. Mas que quis ele dizer com isto? Ele é capaz de lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Não está escrito que há reservado para o diabo e seus anjos um tormento terrível? E não sabeis que nosso mestre disse: estes irão para o castigo eterno? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? Sim, dizeis, mas não é filosófico crer que há um inferno. Não se harmoniza com a razão crer nisso. Contudo, eu preferiria agir como se houvesse, mesmo que não houvesse tal lugar. Pois como um pobre e piedoso homem disse: Senhor, gosto de ter 2 cordas no meu arco. Se não houver inferno, estarei tão bem quanto vós. Mas se houver, será terrível para vós. Mas por que devo dizer se? Vós sabeis que há. Nenhum homem nasceu e foi educado nesta terra sem que sua consciência fosse iluminada o bastante para saber que isso é verdade. Tudo o que preciso fazer é pressionar vossa consideração ansiosa com este pensamento. Sentis que sois agora um sujeito apto para o céu? Sentis que Deus mudou o vosso coração e renovou vossa natureza? Se não, suplico-vos que agarreis este pensamento, que a menos que sejais renovados, tudo o que pode ser terrível nos tormentos do mundo futuro inevitavelmente será vosso. Caro ouvinte, aplica isto a ti mesmo, não a teu próximo, mas a tua própria consciência, e que o Deus Todo-Poderoso use isto para te levar ao arrependimento. Terceiro, agora, brevemente, quais são os meios do arrependimento? Digo com toda seriedade, não creio que qualquer homem possa arrepender-se com arrependimento evangélico por si mesmo. Perguntais-me, então, qual o propósito do sermão que procurei pregar, provando a necessidade do arrependimento? Permiti-me dar algum propósito ao sermão sobre Deus em sua conclusão. Pecador, estás tão desesperadamente entregue ao pecado que não tenho esperança de que jamais te convertas por ti mesmo. Mas escuta, aquele que morreu no Calvário foi exaltado às alturas para dar arrependimento e remissão dos pecados. Sentes nesta manhã que és um pecador? Se sim, pede a Cristo que te dê arrependimento, pois Ele pode operar arrependimento em teu coração por seu Espírito, ainda que tu não possas produzi-lo em ti mesmo. Teu coração é como ferro. Ele pode colocá-lo na fornalha de seu amor e fazê-lo derreter. Tua alma é como a pedra do moinho. Sua graça é capaz de dissolvê-la, como o gelo se derrete diante do sol. Ele pode fazer-te arrepender, ainda que tu não possas fazer-te arrepender. Se sentes tua necessidade de arrependimento, não te direi agora, arrepende-te, pois creio que há certos atos que devem preceder o senso de arrependimento. Aconselho-te a ir para a tua casa, e se sentes que pecaste e ainda não podes arrepender-te suficientemente de tuas transgressões, dobra teus joelhos diante de Deus e confessa teus pecados. Dize-lhe que não podes arrepender-te como desejarias. Dize-lhe que teu coração é duro. Dize-lhe que é frio como o gelo. Podes fazer isso se Deus te fez sentir tua necessidade de um Salvador. Então, se for colocado em teu coração o esforço de buscar arrependimento, direi qual é o melhor caminho para encontrá-lo. Passa 1 hora, primeiro, tentando lembrar teus pecados, e quando a convicção tiver firme domínio sobre ti, passa outra hora, onde? No Calvário, meu ouvinte. Senta-te e leia aquele capítulo que contém a história e o mistério do Deus que amou e morreu. Senta-te e pensa que vês aquele homem glorioso, com sangue escorrendo de suas mãos e de seus pés jorrando rios de sangue. E se isso não te fizer arrepender com a ajuda do Espírito de Deus, então não conheço nada que possa. Um antigo teólogo disse:
Se sentes que não amas a Deus, ame-o até que sinta que o ama. Se pensa que não pode crer, creia até que sinta que crê. Muitos homens dizem que não podem arrepender-se, enquanto estão se arrependendo. Continua neste arrependimento até que sintas que te arrependeste. Apenas reconhece tuas transgressões, confessa tua culpa. Admite que ele seria justo se te destruísse, e dize isto solenemente. Minha fé põe sua mão naquela tua bendita cabeça, enquanto como penitente me coloco, e ali confesso o meu pecado. Oh, o que eu não daria se um dos meus ouvintes fosse abençoado por Deus a ir para casa e se arrependesse. Se eu tivesse mundos para comprar uma das vossas almas, eu os daria prontamente se pudesse apenas trazer um de vós a Cristo. Jamais esquecerei a hora em que espero que a misericórdia de Deus primeiro tenha olhado para mim. Foi em um lugar muito diferente deste, entre um povo desprezado, em uma pequena capela enigmática de uma seita peculiar. Foi ali curvado sob a culpa, carregado de transgressões. O ministro subiu os escados do púlpito, abriu sua Bíblia e leu aquele precioso texto. Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. E como pensei, fixando seus olhos em mim, antes de começar a pregar aos outros, disse: Jovem, olha, 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 tu és um dos confins da terra. Sentes que és, sabes tua necessidade de um Salvador. Tremes porque pensas que ele jamais te salvará. Ele diz esta manhã: olha. Oh, como minha alma foi sacudida dentro de mim então. Que, pensei eu, aquele homem me conhece e sabe tudo sobre mim. Parecia que sim, e isso me fez olhar. Bem, pensei, perdido ou salvo, tentarei. Afundar ou nadar, correrei o risco. E naquele momento, espero que por sua graça, olhei para Jesus e, embora abatido, desanimado e pronto a desesperar, sentindo que preferiria morrer a viver como havia vivido, naquele mesmo instante, pareceu que um jovem céu nasceu dentro da minha consciência. Fui para casa, não mais abatido. Os que estavam ao meu redor, notando a mudança, perguntaram-me por que estava tão alegre, e lhes disse que havia crido em Jesus e que estava escrito: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o carne, mas segundo o Espírito. Oh, se um tal estivesse aqui esta manhã! Onde estás tu, o chefe dos pecadores, tu, o mais vil dos vis? Meu caro ouvinte, talvez não tenhas estado na casa de Deus nestes últimos 20 anos, mas aqui estás, coberto de teus pecados, o mais negro e vil de todos. Ouve a palavra de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais brancos que a neve. E tudo isto por causa de Jesus. Tudo isto por causa de seu sangue. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Pois sua palavra e mandamento é: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se esta mensagem falou ao seu coração, permita que ela continue ecoando em sua vida. E se você deseja ouvir mais reflexões profundas das Escrituras e das pregações de Charles Spurgeon, inscreva-se neste canal. Assim você poderá acompanhar outras mensagens como esta que edificam a fé, fortalecem a esperança e nos aproximam ainda mais de Deus. E se este conteúdo foi útil para você, considere também deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que a graça do Senhor esteja com você.